E baixou o espírito de Regis Tadeu no Dave Mustaine. Pois é, galera. Dave Mustaine acabou de soltar aí uma entrevista falando sobre o New Metal, falando que, graças a Deus, o New Metal acabou. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão, né? O que tá rolando. Pra você que não me conhece, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal. E no vídeo de hoje, a gente vai ver aí sobre essa questão do Dave Mustaine odiar no Metal. Ele disse que o New Metal acabou. Será que isso é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E também, né, aproveita aí para você deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante, tá? Então se você acompanha meu trabalho, quer saber mais aí sobre notícias do metal e também várias coisas que eu posto aqui sobre minha vida pessoal também, sobre as guitarras, né, que montar os estúdios e tudo mais, quiser aprender mais sobre guitarra também, me segue, me acompanha que eu posto muito conteúdo aí muito interessante para você poder acompanhar, beleza? Vamos logo pro vídeo de uma vez, já vou deixar aqui, 1, 2, 3 e plau, olha só, saiu aqui no Whiplash, tá, galera? Essa notícia aqui de que o gênero do metal que Dave Mustaine odiava, graças a Deus que desapareceu, né? Então, de acordo com Dave Mustaine, né, o estilo que ele odiava, pelo título do vídeo vocês já sabem, né, que é o nu metal. Aqui na matéria eles dão uma contextualizada sobre a história do metal, a história do nu metal, né, como que ele surgiu. E aqui fala sobre essa recente entrevista, né, que o Dave Mustaine falou, que é o seguinte, vou ler aqui pra vocês, ó. Teve uma época nos anos 2000 que tinha aquelas bandas chamadas, acho que de new metal, que não faziam solo nenhum. Por que será que não faziam solo? Eles não sabiam solar. Então, ó, o maior problema pro Dave Mustaine aqui do new metal é que não tem solo. Graças a Deus aquele gênero sumiu. E sumiu e muito porque o pessoal que ouvia começou a aprender a solar. Ou seja, o pessoal que ouvia new metal começou a aprender a solar. Será? Você acha que a maioria das pessoas que ouvem metal no geral são guitarristas? Fica aí a pergunta. Tá. Então as pessoas que ouviam new metal, que era a maioria, tá? A maioria das pessoas que ouviam new metal começaram a aprender a solar. Tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos seguir a linha argumentativa aí do Dave Mustaine. Eu diria que se você toca uma banda de nu metal, provavelmente sofreria pra tocar até Johnny B. Good. Será? Então eu fico feliz que aquilo tenha desaparecido. Então, pô, o motivo principal que o Dave Mustaine não gostava do nu metal, então no caso, eram os solos de guitarra, eram as guitarras, como que elas eram feitas e tudo mais, beleza, tá? Provavelmente ele só ouviu as mais famosas, né? Porque as bandas mais famosas do nu metal realmente tinham essa questão do apelo mais comercial, de ter um pouco mais de simplicidade, né? Mas, enfim, várias outras bandas aí de nu metal, ou derivadas, né, do estilo ali, tinham guitarras muito mais pesadas, muito... Na verdade, eu falei até do comercial, agora pensando aqui, Slipknot, por exemplo, né, que no metal tinha solo de guitarra, óbvio que não tanto quanto Megadeth, por exemplo, mas tinha solos de guitarra, tinha coisas ali mais difíceis. Então, ainda tem, né? Slipknot tá aí até hoje. Enfim... Então tá aí uma coisa que, sei lá, cara, eu acho que o Dave Mustaine ele podia estar falando um pouco mais talvez de bandas tipo Limp Bizkit, talvez Linkin Park, mas, né, não sei, o System of a Down, por exemplo, também, mas eu não sei exatamente se ele tá falando de uma banda em específico, né, de uma galera, enfim, mas eles complementaram aqui, ó, com outra entrevista que ele tinha falado, ó, em 2022, nem te conto como a gente ria das bandas que éramos obrigados a levar com a gente em turnê. Principalmente na época do nu metal. Sabe? Aquelas bandas que não faziam solos e tal. Ou seja, mais uma vez ele falando, o nu metal é o estilo que não tem solo de guitarra. Ele zombando, né? Do nu metal. Falando que o nu metal é, por definição, um estilo que não tem solo de guitarra. Interessante, interessante. Mas enfim, já em 2011, a Metal Hammer ele declarou: hoje em dia ninguém nem lembra mais de nu metal. Era tanta que eles lançaram... O YouTube é censura, tá, gente? Eu não vou falar aqui. Mas vocês entenderam o que tá escrito? Que lançavam, nem tinha solo de guitarra. Ponto. Mais uma vez batendo no solo de guitarra. Todo mundo usava a calça lá nos tornozelos, isso é verdade. Mas eu achava estiloso, tá? Até hoje eu acho legal, acho estiloso. A maioria das pessoas da indústria musical, quando algo assim surge, tá lascada. Meu Deus, isso aqui é muito Regis Tadeu, cara. Eu vejo um tiozão aqui falando a mesma coisa. Eles não têm a capacidade de se reinventar. Será? Bom, isso aqui é uma boa coisa pra gente conversar mais pra frente. E mesmo se eles se reinventarem e não der certo, eles não têm catálogo pra contar, pra se recuperar. Ou seja, falou que foi um sucesso muito passageiro, né? Foi um período sombrio para o metal, mas conseguimos superar. Beleza. Tá bom. Vamos para aqui, ó. Vamos voltar, tá bom? Vamos voltar
vamos falar um pouquinho aqui sobre essas coisas do Dave Mustaine. Pra ele, basicamente, o principal motivo dele não gostar de nu metal é que não tem solos de guitarra. Tá bom. Ele tá partindo de uma ótica de um guitarrista, certo? Então, se por acaso você vê um estilo que você toca um instrumento que naquele estilo em si o instrumento ele não é tão valorizado igual um outro estilo que você tá vendo, te dá o direito de não gostar. Da mesma forma que um vocalista tem todo o direito de não gostar de Megadeth. Porque o Dave Mustaine, digamos, não é um exemplo de técnica vocal, entendeu? Então é um pouco contraditório, sabe? Apesar de eu até gosto do vocal do Mustaine, porque eu acho que no contexto ele até faz sentido. Mas se você for passar pra um vocalista, mostrar ele cantando, vai falar, pô, parece um pato rouco. Então, assim, é um pouco de... como é que eu posso dizer? É você usando 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Porque, por um lado, se você é guitarrista e vê um estilo que a guitarra não é tão complexa, você não gosta, mas... ao mesmo tempo a música que você faz, você é um vocalista que não tem o máximo assim de técnica vocal. É um pouco de hipocrisia assim, parando pra pensar, né, analisando ali direitinho, porque, cara, eu acho que, por exemplo, eu sou guitarrista, eu toco coisas técnicas pra caramba, né, até mais técnica, eu considero, né, algumas coisas mais técnicas que Megadeth, por exemplo. Mas não é por causa disso que eu desmereço, né, seja o Megadeth, seja o próprio nu metal. Eu gosto de nu metal pra caramba, me influenciou muito, sabe? Então, cara, não acho que faz sentido. Outro ponto, igual eu falei, outras bandas como Slipknot, por exemplo, é uma banda que tem bastante também não, aí eu tô exagerando, mas tem solos de guitarra. E outra coisa, solo de guitarra não é o ápice da técnica de guitarra, né? Inclusive no Megadeth a gente sabe disso, porque no Megadeth tem vários riffs que são muito mais técnicos, inclusive, que alguns solos. Então eu acho que é uma questão de você saber analisar, né, e não pegar birra. Eu acho que o único motivo do Dave Mustaine ter falado isso é simplesmente por pura birra. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, nu metal morreu? Não, né? A gente vê aí hoje Slipknot fazendo sucesso pra caramba, System of a Down voltando aí, fazendo sucesso pra caramba, esgotou em nem sei quantas horas, sabe, ali no show que eles vão fazer no Brasil, os shows, né, se eu não me engano, que eles vão fazer no Brasil. Avenged Sevenfold, Avenged Sevenfold até tem uma veia também do nu metal e tem solo pra caramba. Apesar de que eu considero eles um pouco mais do metalcore, né? O metalcore depois foi encaminhando para um outro lado, mas a Avenged tá aí, uma banda que talvez tenha pegado uma carona nesse movimento do nu metal. Tem um outro ponto também, até voltando um pouco antes falando, da questão de solos de guitarra, porque o Mustaine falou bastante aí que os guitarristas não fazem solos de guitarra, e se você quiser fazer um solo de guitarra, olha só que legal, ó, você pode ter a melhor guitarra para você fazer solos de guitarra, que é da Solar. Pois é, na Solar a gente tem aí essa linha S by Solar, tá? Muito boa. Eu tenho essa daqui, que é uma Telecaster pra tocar metal. Cadê ela? Ui, tá aqui na parede. Essa Solar aqui, maravilhosa, tá? Você garante lá na Norris Imports, tá no precinho, aproveita que são as últimas unidades. E se você usar o cupom LUIS12, você ainda ganha 12% de desconto. Então, dá uma conferida, ó, guitarras da linha S by Solar. Tem ali a principal da Solar também, que é a linha, assim, mais top que tem. Saca só essas guitarras maravilhosas, né, cara? Se você tem uma grana aí pra investir. E lembrando, né, quanto maior o preço, maior o desconto, porque o desconto, ele é em percentual. Então, 12% de desconto nessas guitarras aqui, cara, é muito desconto. Se você tá disposto a investir numa guitarra fera, assim, que você vai usar pro resto da vida, pode garantir. E lembra sempre de usar o cupom LUIS12, tá bom? Então vou voltar aqui um pouquinho, só pra gente abrir esse parêntese falando aí da Norris Imports, né, que você pode me ajudar aí a apoiar meu trabalho. Esse argumento de que o nu metal morreu, eu discordo, assim, absurdamente, né? E o maior exemplo disso que a gente tem é o Linkin Park. Olha o retorno estrondoso do Linkin Park, sem o vocalista, que eu acho que era, principal ali da banda, né? Colocou a vocalista mulher. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Os cards ficam aqui, né? Eu vou deixar aqui nos cards pra você ver meu vídeo comentando sobre isso, tá? Então, é um vídeo muito bacana. Vale a pena você dar uma conferida. Mas, basicamente, Linkin Park é uma banda que se reinventou. A Avenged Sevenfold... Tudo bem, a Avenged eu concordo um pouco com essas últimas vezes que eles se reinventaram, eu não curti tanto, mas no passado eles se reinventaram várias vezes e funcionou muito bem. Outras bandas, Slipknot, então não é porque o Mustaine não gosta do estilo, ele falou uma coisa sem saber, completamente sem saber. Eu sinto que ele, igual eu falei, ele falou mais por birra, porque se ele realmente conhecesse o trabalho dessas bandas, ele não ia falar uma coisa dessas, né? E por falar em se reinventar, galera, olha só, se você quiser se reinventar e ter o melhor estilo possível, vai lá na loja do metaleiro. Olha só essa blusa que eu tô usando.
É uma camiseta básica, linda, linda, tá? Eu curto pra caramba, assim. Mas também tem, além disso, né? Tem acessórios, tem blusas com estampa. Essas estampas são muito bonitas, tá? Lá na loja do Metaleiro. Inclusive, cada estampa, ela tem uma história. Então, por exemplo, eu tenho essa aqui do Fade to Black. Eu fiz um vídeo muito legal, eu acho que tá aqui no card também, pra você dar uma conferida, falando sobre a história dessa camiseta, né? Falando aí tudo que tá por trás. Então, todas essas estampas, elas têm uma história por trás e eu quero fazer... se eu pudesse, eu fazia vídeos falando sobre todas elas. Mas, cara, esse kit básico aqui, maravilhoso. Tem essas dog tags aqui, lindas. Então, assim, se você quer vestir o estilo que você ama, ó, falei de Slipknot, ó que legal. Então, se você quer, né, vestir o estilo que você ama, você pode ir lá na loja do Metaleiro, usar o cupom Borges 5%, tá? O cupom Borges 5% vai te dar 5% de desconto e você sai com, né, roupas maravilhosas, você vai estar bem trajado, né, para poder, enfim, dar seus rolês aí no heavy metal, tá? Na cena do heavy metal. Mas enfim, Luiz, você tá falando aí que as bandas se reinventaram e tudo mais. Você acha que faz sentido isso? Eu acho que faz muito sentido, tá? Todas as bandas que são do movimento do nu metal sempre conseguiram manter no auge. E toda vez que voltam, né? Várias pararam e voltaram. E toda vez que volta faz muito sucesso. Então eu discordo, assim, absurdamente de que o nu metal não consegue se reinventar. Primeiro eu já discordo que ele morreu. Ele não morreu, não acabou, ele tá em alta. Inclusive, Mustaine, eu acredito que o Linkin Park encha mais shows que o Megadeth. Apesar de eu amar o Megadeth e o Linkin Park, né? Eu acho que o Linkin Park tem mais relevância do que o Megadeth. Mais relevância não, relevância é uma palavra diferente. Tem mais público, digamos assim, que o Megadeth. Eu acho que tem. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Se não tiver também, tá tudo bem. Então não faz sentido menosprezar uma banda que, primeiro, tem uma relevância grande. Segundo, só porque não tem o instrumento que você mais ama, né? Que é a guitarra. Não é tão técnico igual no seu estilo. Não faz sentido você menosprezar, porque muitas vezes a proposta do estilo simplesmente não é essa. Entendeu? A proposta do nu metal não é ser técnico, é ser, primeiro, né, geralmente é mais comercial mesmo, uma das propostas do nu metal é ser um pouco mais comercial, mas é um comercial com uma musicalidade muito boa, que impactou uma geração, mais de uma geração, né? Acredito que talvez 2 gerações. Então impactou tanto a geração Z quanto também a geração Millennial. Eu acredito que essa geração mais nova também, com o retorno dessas bandas, pode sim estar sendo impactada. Inclusive, tem aluno meu, muito novo, que tá conhecendo essas bandas e tá curtindo Linkin Park, tá curtindo Slipknot, entendeu? Então não tem como você falar que o nu metal não seja tão impactante, entendeu? E ao mesmo tempo que você desmerece um estilo por causa disso, é o mesmo critério que muitas outras pessoas podem usar para desmerecer o próprio Megadeth. Né? Seja o critério da falta de técnica vocal, seja o critério de que às vezes é um estilo feito só para um público específico. Posso estar falando uma coisa aqui que vai ofender alguns fãs de Megadeth, mas o Megadeth custou para conseguir se reinventar. Eu acho que só conseguiu por causa do Kiko Loureiro. Minha opinião, tá? Pode ser que você discorde de mim e tá tudo bem, tá bom? Mas eu tenho essa opinião de que o Megadeth só conseguiu se reinventar por causa do Kiko, que ele tava muito no mesmo som há muito tempo. Mas é claro, isso não desfaz, não tira o mérito de ser uma banda incrível. Mas enfim, né, me fala o que vocês acharam. Inclusive, falando sobre nu metal, vai sair clipe de música nova do Linkin Park hoje. Eu vou gravar o react amanhã, eu posto pra vocês, tá bom? Então amanhã aqui no canal vai ter react da música nova do Linkin Park. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de deixar sua opinião nos comentários, ó. Deixa sua opinião sobre o que eu falei nesse vídeo aqui nos comentários. Lembra de usar meu cupom, seja na Norris Imports, pra pegar, ó, cara, essa guitarra, pera aí que tá espelhado. Essa daqui, ó. É maravilhosa, tá? É uma guitarra linda da Solar. Não esquece também de usar, ó, peita da loja do Metaleiro, tá? Essas blusas maravilhosas, acessórios, enfim. E também, ó, minhas mentorias de guitarra. Se você quiser participar da minha mentoria de guitarra, ser meu aluno, me chama na DM do Instagram. Me manda lá. Tem também aqui um formulário pra você preencher, se você tiver interesse, tá na descrição. Ou me chama na DM do Instagram também, que a gente pode conversar certinho, tá? Se você quiser realmente aí desenvolver na guitarra. Mas enfim, pessoal, acho que eu já falei demais. Deixa o like nesse vídeo, não esquece de comentar, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo fã de Megadeth, fã de nu metal. E, enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo.